De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID, julgue o item a seguir. Os municípios que vierem a ser constituídos a partir de desmembramento de território de município pertencente à rede passarão a compor automaticamente tal região. Certo. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos artigos 21, inciso 9, 43 e 48, inciso 4 da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID. Inciso 2º. Os municípios que vierem a ser constituídos a partir de desmembramento de território de município citado no inciso 1º deste artigo passarão a compor automaticamente a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 2. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, julgue o item que segue. A Rede Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno é constituída por Brasília e municípios diversos do estado de Goiás e de Minas Gerais. Errado. Não confunda. Distrito Federal e Brasília não são sinônimos. Artigo 1º, inciso 1º. A região administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João da Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no estado de Minas. 3. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, julgue o item a seguir. O Poder Executivo está autorizado a criar Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID. A RID visa articular a ação administrativa da União, dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e do Distrito Federal. Errado. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos artigos 21, inciso 9, 43 e 48, inciso 4, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID. 4. De acordo com a Lei Complementar 94 de 1998, o Poder Executivo está autorizado a criar, para efeitos de articulação financeira e orçamentária da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID. Errado. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos artigos 21, inciso 9, 43 e 48, inciso 4 da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RID.
5. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RIDE, julgue o item a seguir. Participam do Conselho Administrativo da RIDE apenas os representantes dos municípios abrangidos por tal região integrada. Errado. Artigo 2º. É o Poder Executivo autorizado a criar um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de que trata este artigo serão definidas em regulamento, dele participando representantes dos estados e municípios abrangidos pela RIDE. 6. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RIDE, julgue o item a seguir. As atribuições e a composição do Conselho Administrativo da RIDE serão definidas por lei. Errado. Nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar nº 94 de 98. Artigo 2º. Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de que trata este artigo serão definidas em regulamento, dele participando representantes dos estados e municípios abrangidos pela RIDE. 7. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RIDE, julgue o item a seguir. O Poder Executivo está autorizado a criar um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE. Certo. Artigo 2º. É o Poder Executivo autorizado a criar um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. 8. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RIDE, julgue o item a seguir. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados ao aspecto orçamentário financeiro. Errado. Artigo 3º. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e de geração de empregos. 9. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RIDE, julgue o item a seguir. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e lazer. Errado. Artigo 3º. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e de geração de empregos. 10. De acordo com a Lei Complementar nº 94 de 98, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RIDE, julgue o item a seguir. São interesses especiais do Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal as isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão de obra. Certo. Artigo 4º, parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para a unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos abrangidos
tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no artigo 1º, especialmente em relação a 1. Tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda. 2. Linhas de créditos especiais para atividades prioritárias. 3. Isenções e incentivos fiscais em caráter temporário de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão de obra.